Olá, boa noite, povo lindo. Que saudade de vocês. Hoje eu estava falando aqui com o Gabriel e com o Frank, que há tanto tempo que a gente não faz a live, que hoje me deu um friozinho na barriga. É assim, né? É como um relacionamento. Se você não sentir esse friozinho na barriga, significa que está ficando frio, não pode. E esse bom relacionamento a gente não pode perder. E dizer que eu realmente estava com muita saudade de vocês. Essa é uma ferramenta que nos aproxima, é uma ferramenta que dá direito à voz, à fala das pessoas. E eu gosto de ter esse feedback de vocês. A nossa gestão, como eu falo sempre, ela é uma gestão participativa, é uma gestão acolhedora. Então, eu fico muito feliz que nós estamos voltando a ter esse momento de nossa live. Eu falo, por que eu parei? Mas aquela fase que foi muito difícil para mim, no início de um ano de 2021, mas graças a Deus que nós estamos aqui e eu sei que Deus está no comando de nossas vidas, no comando de todas as coisas. A nossa gestão tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está à frente, nos direcionando, e eu tenho certeza que nós vamos estar mais pertinho ainda uns dos outros. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente o secretário Gabriel e também o subsecretário Frank, o subsecretário de gestão, o Frank, para que possamos dialogar um pouquinho mais com vocês em casa, com você, pai. Em especial hoje eu quero falar também com o pai e com os nossos alunos, os pais e os nossos alunos, para que eles entendam o que a gestão está fazendo em prol do retorno dos nossos professores à sala de aula. Nós entendemos que é através da educação que se transforma geração, é através da educação que o país muda. Então a gente está aí há quantos dias já? 90 dias aproximadamente. 90 dias aproximadamente com a greve, né? E greve grave, ou grave greve. E a gente precisa realmente que os nossos professores, e eu sei que nós temos muitos professores que também não estão felizes com tudo isso, muitos professores que estão sentindo falta de estar na sala de aula com os nossos alunos, muitos professores que são como pais para os nossos alunos. Os nossos alunos também estão muito tristes porque passamos aí 2 anos de pandemia e levou a um prejuízo muito grande para os nossos alunos, para os pais. Tivemos crianças adoecidas e estamos tendo muitos professores também que estão adoecendo. E a gente está tentando acolher de todas as formas, tanto os nossos professores quanto as nossas crianças. E hoje eu trouxe o nosso secretário da Educação e o subsecretário de Gestão, porque que o subsecretário de Gestão também já foi procurador adjunto, né, do nosso jurídico. E hoje, como subsecretário de Gestão, ele também, junto com o nosso secretário Ronaldo, ele tem acompanhado toda essa demanda da educação e tem um conhecimento de muitos anos. Você tem quantos anos que você trabalha na prefeitura? Esse é o 10º ano. 10º ano. Então já sabe dessas demandas, dos problemas, eu acredito que quase que em todos os setores da gestão, e tem propriedade para poder dialogar e nos ajudar com essas dificuldades que nós temos. E ele tem dado um suporte também para o secretário de Educação, para ajudá-lo a resolver essas questões. Mas não se fala em 2022 sem lembrar um pouquinho de 2021. Nós fizemos algumas ações em 2021 que foi muito importante, não é, secretário? Alguns benefícios para a educação, alguns investimentos com a educação, buscando acolher os nossos professores, buscando dar qualidade de ensino para as nossas crianças, buscando também resgatar as nossas crianças para a sala de aula, dando também uma condição melhor de ensino através da capacitação aos nossos professores. Inclusive, depois a gente pode esquecer de falar de Sobral, né? Que vocês estiveram lá, foi você e mais 3 ou mais 2? Mais 3 pessoas. Mais 3 pessoas da educação. Da educação. Daqui a pouco a gente fala disso. Me fala. E nós vamos. E nós vamos, claro.
Me fala um pouquinho dos investimentos que nós fizemos no ano passado, 2021, Gabriel. Boa noite a todos e todas. Ano passado a gente sofreu um pouco porque no processo de transição, e eu não posso deixar de falar nisso, encontramos uma educação basicamente sem contratos, né? Então a gente teve a dificuldade para primeiro, com toda a responsabilidade e transparência com o recurso público, a gente precisa passar por processos que são previstos em lei, como o processo licitatório, por exemplo, para que a gente tenha os contratos e consiga executar tudo que a gente precisa para fazer com que a educação caminhe, no caso aqui, a passos largos, para que a gente tenha resultados significativos. Então, baseado nisso, o planejamento foi construído para mudar, melhorar, qualificar as estruturas, né? Então a gente veio com um contrato imediato de manutenção e também um outro contrato para que a gente iniciasse a climatização esse ano das escolas. A gente teve um investimento na parte pedagógica muito grande, porque a ideia era dar um material de suporte a nós professores, né, que fazemos a diferença dentro de sala de aula, mas ter um material de suporte é interessante. Então a gente fizemos algumas aquisições pedagógicas nessa linha. Na parte administrativa também a gente tinha algumas dificuldades por causa de estruturar, na verdade, né? A gente precisava estruturar as escolas e melhorar as estruturas no sentido de bebedouros, fogões e outros, que a gente tem feito também um planejamento também no processo licitatório para que a gente entregue, melhore e qualifique cada vez mais. Então, basicamente foi isso. Com relação à alimentação e ao transporte, também a gente passou por um processo de dificuldade. O próprio transporte teve que ser emergencial para que a gente iniciasse, para depois concluir o processo licitatório também, e a gente seguiu. Na parte com relação à Covid, a gente cuidou da sanitização das escolas. A gente tem um contrato vigente para que a gente sanitize as escolas todos os meses, cuidando de nossas crianças e nossos professores. Sem contar aí da retomada, né, Gabriel? Nós retomamos aí as aulas. 2020 não teve. E 2021 nós conseguimos ajudar os nossos alunos, que eles concluíram 2020 e 2021, ou seja, 2 em 1. A gente com a suspensão da Covid em março de 2020, o município para na educação. E ele só retoma em março de 2021, no modelo remoto. Né? Não é o modelo que a gente queria, não é o modelo ideal, mas é o modelo que era naquele momento possível. Já no final, quando a prefeita aguarda a segunda dose de imunização para que tenha uma maior segurança e que para que os professores voltem com os alunos numa condição de maior proteção, de menos exposição, a gente retorna em novembro, e aí fica novembro e dezembro, para só esse ano voltar no modelo de totalidade. Quando a gente volta, deflagra a greve. Nós fizemos também a nomeação dos diretores, vice-diretores, secretários escolares, coordenadores pedagógicos, e também convocamos os REDAs, né? Convocamos os REDAs porque a gente tem vagas temporárias na rede, fruto de licenças diversas, né? Licença prêmio, que a senhora tem liberado desde o ano passado, que é um marco histórico, inclusive, licenças médicas, licença sem vencimento, e aí a gente tem que cobrir essas áreas e aí convocar os REDAs. E nesse modelo que sempre vai existir no município, porque são vagas temporárias. Sim. Que a gente precisa cobrir. Assim também nós fizemos a aquisição e fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Fizemos também a aquisição e fornecimento de kits de alimentação escolar, que foram 19 mil kits, não foi? A gente contratou, na primeira entrega, foram 19.500 kits. Também o transporte escolar de qualidade, como você acabou de falar. Também fizemos a aquisição e implantação da plataforma digital, que é o e-grafite, né? Com efetivação de matrículas e sistema de gestão educacional. Foi licitado uma plataforma de gestão para toda a educação, né? E esse sistema ele tem uma série de módulos, inclusive módulos mais avançados para um futuro
foi o que a senhora pediu de monitoramento dos alunos, para caso a gente entre no processo de evolução e já use, o sistema já permite isso. E também aderimos aí um programa que é o melhor IDEB do Brasil, está em Sobral. Perfeito. E nós trouxemos esse programa que é o Educar para Valer. A aquisição quando nós trouxemos esse programa Educar para Valer, e me chamou a atenção aqui uma matéria, foi você que trouxe aqui, Gabriel? O melhor, foi você que trouxe, não foi? Não. Foi você, Frank, que esteve lá e trouxe. O melhor, imagine, o melhor IDEB, isso ia partir para 2022, a fala, né? O melhor IDEB do Brasil está em Sobral. E o salário de lá, engraçado, né? R$ 4.087,12. O melhor IDEB do Brasil paga R$ 4.087. E o pior IDEB do Brasil, que está em Eunápolis, paga R$ 4.201. Que coisa, né? A Bahia tem um IDEB muito baixo, realmente. É o pior IDEB do Brasil. É o pior IDEB do Brasil. Imagine que o melhor IDEB do Brasil, está aqui a matéria, Prefeitura de Sobral. O melhor IDEB do Brasil paga R$ 4.087. E Eunápolis, que tem o pior IDEB do Brasil, paga R$ 4.201. E lá eles trabalham, segundo eu vi a sua fala assim, de uma alegria só, que lá em Sobral eles trabalham com prazer, eles ficam o tempo todo ocupados em criar métodos para melhorar a cada dia o IDEB e, além disso, a participação do professor na vida do aluno. E eles se sentem acolhidos, tanto os nossos professores quanto os alunos. E eles não trabalham assim, pensando em greve, não. Gente, nós estamos falando de quase 90 dias de greve. Nós fizemos 2020 e 2021 em 2021, porque 2020 estava comércio fechado, escola não tinha nem aula remota, nem híbrida, nem semi-híbrida, não tinha. E nós conseguimos em 2021 concluir 2020 e 2021. E quando a gente entra em 2022, é deflagrada a greve, e que nós já estamos aí com 90 dias. 90 dias. Então, eu acho que a gente não precisa mais falar de 2021, não, né? A gente falou tanta coisa em 2021. Aquisição e licença para o acesso à plataforma. Que mais nós fizemos? Aquisição de material pedagógico complementar, kit pedagógico, projeto pedagógico, espaço lúdico, infantil, infanto-juvenil, para atender 38 escolas da rede municipal. A realização em alto nível da jornada pedagógica, que demarca a abertura do ano letivo de 2021. Também fizemos o ajuste salarial dos ADIs, que são os nossos auxiliares de desenvolvimento infantil. Nós fizemos o ajuste, eu lembro da vontade que eles tinham de ter esse ajuste, né? E também fizemos a concessão de 18 enquadramentos referente ao ano 2019 e 2020. Fizemos também a concessão de 30 licença-prêmios. Vale lembrar que licença-prêmios era prêmio mesmo, que era uma por ano, quando davam antigamente. A gente ia falar antigamente, né? E que nós demos de uma vez só 30, que eu queria 50. E foram dadas 30 licenças-prêmio. E também fizemos a reforma e manutenção das unidades escolares da rede municipal. Eu me recordo que saiu uma matéria que as crianças, eu acho que foi no Arnaldão, que as crianças estudavam em sala, ou foi no Gabriel, que as crianças estudavam em sala e que a sombrinha chovia mais dentro da sala do que do lado de fora. E nós fizemos aí reforma em muitas escolas, fizemos a manutenção das unidades também, nós fizemos aí um programa de saúde na escola. É importante lembrar, eu estava falando aqui agora há pouco com o secretário, nós temos esse projeto que é levar a saúde nas escolas, com mutirão nas escolas, para atender nossas crianças com oftalmologia, com odontologia, né? Atendimentos clínicos, pediátricos, porque muitas crianças têm dificuldade, porque o pai trabalha o dia todo e às vezes não tem tempo para levar o seu filho no médico. Então a gente vai ser exclusivo, mutirão nas escolas, que o secretário já colocou isso aí em pauta, porque está no nosso programa de governo, e o nosso programa de governo já viu, né? Tem que seguir assim, ó.
Fizemos também o acompanhamento de estado nutricional das nossas crianças menores de 10 anos. A promoção da saúde auditiva, acabamos de falar, né? Da saúde auditiva, bucal, ocular, prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e uso de drogas. Também o monitoramento da liberação de recursos, que é o PDDE, né? Tempo de aprender, sala de recursos de educação conectada ao Brasil, na escola e educação e família. Programas. São programas, Também fizemos algumas ações em 2022. Vamos para 2022? 2021? Senhora. Passou. Fala um pouquinho de 2022. Ele é tímido, viu, gente? Não fique tímido não, que eu também sou. Ninguém diz, mas eu também sou. Vamos lá, Gabriel. Fala um pouquinho de 2022. Sim. Jornada Pedagógica de 2022 com o tema Competência Socioemocionais da Educação, que foi a integração entre o sentir e o aprender. É importante lembrar que nós trouxemos embolou o meio de campo. Trouxemos para a jornada pedagógica um palestrante que ele ficou entre os 50 entre os 50 melhores do mundo. Olha que coisa bacana. E ele trouxe algumas dicas, não foi? Que assim, ele customizava, ele incentivava professores a trabalhar de forma mais intimista com seus alunos, pegava personagens, eles se maquiavam para colocar naquele perfil. Então assim, havia uma interação, né, com o professor e aluno. Mas fala um pouquinho da jornada pedagógica de 2022. A jornada foi um desafio em função da retomada, né? A gente voltava depois de 2 anos de pandemia ao modelo tradicional da educação, porque a gente teve um retorno híbrido em novembro de 2021 e em fevereiro de 2022 a gente precisava retomar, e com todos esses desafios que a gente já sabe, que é fazer com que o aluno retorne à escola, fazer com que o aluno retome a aprendizagem, fazer com que a gente diminua essa perda de praticamente 2 anos, né, de dificuldade no processo de formação dessa geração, que os estudos já comprovam que os próximos 10 anos aí para frente as perdas são inúmeras. Por esse motivo, inclusive, que a gente precisa retomar de fato 100%, né, e acabar de vez com esse modelo de greve. Então, a jornada pedagógica ela veio para dialogar com a nossa rede, para dialogar com nossos professores, nossos coordenadores, justamente todo esse cenário que a gente vive, e um cenário também de dificuldade com relação às questões psicológicas que a gente viveu, né, pelo isolamento social, e que a gente estava retomando aí, e esse diálogo todo foi extremamente bacana. Me perdoa, só tomando uma parêntese aí, quando a gente fala das doenças emocionais, psicológicas, a gente acrescenta aí a importância do retorno às aulas, que há um agravante, é que muitas crianças vão às escolas para garantir a refeição do dia. Verdade. Você que está aí assistindo, provavelmente se você almoça, você toma café de manhã, tem um lanchinho das 10 da manhã, você almoça, depois tem um lanchinho das 15 horas, depois toma um café e tem um lanchinho, uma ceia que chamamos de às 10 horas da noite. Mas tem criança que garante a sua refeição do dia, a única, é quando ela vai para a escola. Então eu queria aproveitar aqui e falar assim, pai, eu não fico só chateada com a greve, não. Eu me coloco no seu lugar de pai, de mãe, quando vê o seu filho pedindo um pão e não ter o que ofertar. Principalmente quando você vê que tem muitos pais que estão deixando os seus empregos porque precisa cuidar do seu filhinho em casa, porque não tem com quem deixar. E eu gostaria aqui de pedir para refletir, você, professor, pensa nessas crianças, pensa nesse pai. Nós temos professor, que eu fui surpreendida quando me mostrou, que tem professor que recebe em torno de R$18.000. Tudo bem, ele se capacitou, ele estudou, beleza, sou a favor, tem que se capacitar, quem quer ganhar mais, que se capacite mais.
Mas não está faltando, glória a Deus por isso. Mas e quem não tem? E quem não tem, tem pai aí que sobrevive com um salário mínimo. Eu vou falar aqui da minha casa. A moça que trabalha comigo, ela pediu para sair porque ela precisa tomar conta da sua filha de 12 anos que estava cuidando da sua irmãzinha de 4, dando a responsabilidade à sua filha de 12 anos para cuidar da criança que antes ela ia para a creche. Só pegava às 5 da tarde, às 17 horas. Então ela não tem mais com quem deixar. Então, para não adoecer sua filhinha mais velha, que não é responsabilidade dela, ela é criança, ela vai ter que sair do trabalho para poder cuidar dessa filha. E o alimento? O marido dela é pedreiro. E quando não tem um trabalho para fazer, como é que ela fica? Mas como é que ela vai fazer? Vai deixar as suas 2 filhas? Então, eu peço aqui aos professores, porque eu sei que tem muitos professores que não são a favor dessa greve, não compactua com essas atitudes. Muitos não estão faltando na sua mesa a comida boa, a fartura, mas vamos pensar naquele que não tem nada. Principalmente nas nossas crianças que precisam se alimentar. Pensa, a Bíblia diz assim, seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Olha que não tem ninguém com pouco. Graças a Deus está tendo o que colocar na sua mesa. E outra, salário é pago antecipado. O salário, desde quando eu entrei no governo, desde 2021, nós pagamos antecipado. A partir do dia 25, a gente já está pagando salário. E geralmente o primeiro a pagar é educação e saúde. 10 dias antes. 10 dias antes. Então, pensa, nós demos um reajuste de 14,42%. Eu ouvi Dádiva falar que foi o maior reajuste em termo percentual que já houve. Nunca antes. Então tá tendo, quando eu falo que seja fiel no pouco, tá tendo reajuste de 14, não tá sem nada. Enquanto do servidor dos demais, do quadro geral, foi de 10,06. O servidor do quadro geral foi de 10,06. O da educação foi diferente. Colocamos aí 14,42%. E estão recebendo vários benefícios, como por exemplo... A senhora está soltando, prefeita, isso a senhora sabe, né? Mas para a população que não está sabendo, existem alguns incentivos que fazem parte da carreira do magistério, da carreira do professor, que estavam parados. Tem incentivo de 2012, né? Então a gente tem progressões horizontais e incentivos diversos que impactam diretamente nos rendimentos do professor. E esses incentivos estavam parados, não estavam sendo liberados, e o que nós fizemos foi dialogar e, a pedido da senhora, soltar tudo que fosse possível para implantar e garantir o direito que já existe, né, dentro do Estatuto do Magistério e que não estava sendo cumprido, né? Então você pega aí desde 2012, tem 13, 14, 15, 16, 17, e foi o que nós conversamos para poder garantir esse direito, que é o correto, na verdade, a se fazer da vida funcional do professor, né, para que ele tenha ali sua melhoria também, né, na carreira, né? Essa era a ideia. Sem contar, né, Gabriel, que a gente montou uma equipe de uma busca ativa dos direitos desses servidores. Perfeito. Nós montamos uma sala em que mutirão, né? Exato, alguns servidores para atender os profissionais da educação, para trazerem os seus requerimentos, juntarem os seus documentos em relação a esses pedidos, para que a gente analise, faça a recomposição toda documental, a fim de conceder todos esses direitos e vantagens, porque a remuneração é um conjunto de tudo, né? Sim. Então, nada mais justo do que reconhecer esse professor que estudou, que se capacitou. A gente tem aí toda a questão de progressão horizontal a ser reconhecida, os incentivos dos professores que fizeram seus cursos, suas especializações. Isso é reconhecer, né? Reconhecer, sim. E também a busca pela mudança de nível, né, para que a gente consiga, então, assegurar toda a totalidade de direitos que esse profissional ele tem em relação à nossa legislação municipal. Perfeito. E só fazer uma colocação aqui também, a comissão de gestão, né, que é uma comissão formada justamente para também avaliar
também deu todo o gás, né, organizando reuniões e encontros constantes para poderem tirar tudo que estava represado e ainda continua fazendo. Então é só para colocar isso aqui. Nós fizemos agora o pagamento também do retroativo, né, dos professores referente a março, abril e Janeiro, fevereiro e março e abril. 4 meses. Pagamos o retroativo, fizemos o ajuste, né, de salarial, conforme foi pedido, aí um reajuste de 14,42%. Demos essas progressões. Isso é reconhecer? Agora, reciprocidade do reconhecimento. E nós estamos aí, fizemos com esse mutirão que está sendo feito, estão em análise em torno de 800 professores da rede municipal que receberão a gratificação e progressão de tempo de serviço e títulos. Análise, né? Imagine, e aí a comissão para definir. Bom, eu quero que todos os 800, em torno dos seus 800, que seja analisado e aprovado. Agora, se houver algum indeferimento, aí não é questão do meu querer, aí é porque não está seguindo os critérios que são exigidos. Então, quando a gente vê essa vontade que a gente tem de estar ajudando, de estar trabalhando, chamando para perto os nossos professores, chamando para perto. Nós tivemos uma reunião com a Associação de Pais e Alunos, não foi? Sim. Qual o nome do presidente? Não lembro. Da APAD. Da APAD. E tem Isa também. Isa, ela faz parte, né, também do quadro. E eles ficaram assim, o anseio de prefeita, nos ajude. Eu fiz essa live hoje para mostrar para vocês o quanto nós estamos ajudando. Aí alguém me falou assim na live, no meu Instagram, fez um comentário: prefeita, você já está fazendo demais, eles não estão fazendo nada, está na hora de parar. Aí eu pensei, será que eles estão certos? Será que eu realmente devo parar de reconhecer, olhar por pessoas, pelos bons profissionais? Mas é justo que um justo pague pelo pecador? Não é justo, né? Então, quando eu vejo assim, a PLB, ela está realmente acabando com o ano letivo. Acabando com o ano letivo. Infelizmente, o sindicato está acabando com o ano letivo e vai prejudicar os professores, porque em janeiro... Existem 200 dias letivos a serem cumpridos, né? Não tem opção. Precisam cumprir esses 200. Então, a partir do momento que o processo da greve iniciou, nós tivemos perda de totalidade de 15 dias letivos. E, posteriormente, a gente está perdendo porque a cada 2 dias em 50%, você representa aí na conta das 800 horas, que precisam ser cumpridas também, metade. Então, você vai ter que a cada 2 dias repor 1. Então, isso vai impactar para frente em um calendário que a gente já calculou internamente, já viu que já está comprometendo um período do ano de 2023. E aí, quando a gente fala, quando a gente não, você não falou, mas eu estou falando, que o sindicato está acabando com o ano letivo por causa de uma guerra política, porque não são de direitos, concorda? Porque imagine, se a gente está olhando, desde 2015, tem professor que está buscando o reconhecimento de 2015 como licença, prêmio, como 2013, né? 12. E a gente está reconhecendo. Eles não esperavam nunca licença prêmio e a gente está aí reconhecendo direitos. E quando a gente vê que um sindicato ele está acabando com o ano letivo por causa de política, não tem outra fala. Qual é a razão? Nós demos o reajuste de 14,42%. Nós estamos olhando todos os direitos que estavam lá arquivados, porque eu diria que é arquivado. Parece que colocaram na gaveta, trancaram a gaveta e jogaram a chave fora. Abrimos essa gaveta, estamos colocando um mutirão, tirando professores profissionais da educação e da Secretaria de Gestão que estariam fazendo outras coisas, pararam para fazer esse mutirão, para olhar as demandas e ajudar a atender essas demandas. E a gente fala assim,
Que diálogo que está faltando? Nem está precisando mais diálogo que a gente está fazendo. Agora, o que está faltando é lembrar o pai que o seu filho não está indo à escola por causa de um sindicato. Não é por causa da prefeita, não é por causa da prefeitura, não é por causa do secretário, não é por causa do subsecretário. Não. E tem muitos professores que querem voltar à sala de aula, querem voltar da aula e ficam com medo, né? É incrível. Ficam com receio do sindicato. E eu gostaria de pedir a esses professores, aos nossos bons professores, aos nossos mestres, que eu falo assim, olha, não são todos que respeito, a gente tem que respeitar todo mundo, mas consideração não são todos, porque quando eu vejo um educador que não zela por seu aluno, não é referência para o seu aluno, não se preocupa com o que está acontecendo com o seu aluno, não se preocupa com qual o futuro desse aluno, ele não merece a nossa consideração, porque eu também sou mãe. Então, mas para esses bons profissionais, eu quero fazer um pedido, um apelo, para que eles voltem para a sala de aula. O sindicato não pode punir vocês em nada. Pelo contrário, eles estão prejudicando, porque em janeiro vocês poderiam estar de férias e vocês vão estar trabalhando. Né? Já avisou isso, secretário? O calendário... Vai ter que repor. Vai. Mas eles sabem disso? Porque às vezes precisa avisar, né? Vai que esqueceu. O calendário ele é construído, né, junto com a categoria e passa pela aprovação do Conselho Municipal de Educação. A gente já teve um diálogo no Conselho Municipal de Educação, inclusive para rever os 15 dias que tinha 100%, e o representante da categoria, o sindicato, se colocou muito claramente que só iria dialogar sobre isso pós-greve. Então, no pós-greve, teremos o diálogo para que se construa um calendário de reposição desse período. E nesse calendário de reposição do período, a gente já fez um levantamento interno, fazendo a contabilidade dos meses em sequência, semana após semana, com os dias letivos que a gente poderia criar, né, dentro do sábado e do domingo, e feriados. Então a gente já sabe que compromete o ano de 2023. E não tem nenhum professor que receba menos de R$5.000, é isso mesmo? Porque você tem... Nível 2. Isso. Nível 2. Você tem... Não tem nenhum professor, não é isso mesmo? Que receba menos que 5.000. Menos que 5.500. Aproximadamente. Não Por causa tem. da regência de classe de 30%. Então, aí a gente fica pensando, e esses alunos que não estão, os pais estão deixando de receber um salário mínimo para levar o sustento para casa, para garantir a refeição do dia dessa criança. E vou além, essa greve está gerando um prejuízo ao erário. Um prejuízo ao erário, porque, imaginem, são 18 mil kits, são 18 mil quilos não perecível, são 11 mil quilos de carne branca e vermelha, que é frango e carne vermelha, 20 mil litros de leite, 19 mil quilos de hortifruti, 14 mil quilos da agricultura familiar. Muitos têm alimentos não perecíveis, que esses a gente pode, lógico que vai vencer, mas tem validade, não vence agora. Mas e os outros que são perecíveis? Quem que vai fazer? Joga fora? Enquanto tem muitas crianças que garantem para garantir a refeição do dia para a escola, para se alimentar, a gente vai fazer o quê? De quem é a responsabilidade? Do sindicato. Quando joga esses alimentos fora, o prejuízo que as nossas crianças estão tendo, que não tem o que comer em casa, que poderiam estar se alimentando, tendo a sopinha, tendo um baião de dois, tendo iogurte, tendo pão, queijo, presunto, não é isso mesmo? Frutas, alface, tomate, aipim, batata, enfim, alimentos ricos. Que ela não tem em casa nenhuma farinhazinha, como eu ouvi um áudio aqui de um pai, que disse que pega a farinha, coloca na frigideira, eu tô com o áudio dele aqui, coloca na frigideira, joga um pouquinho de sal para a criança achar que é beiju. Olha, gente, eu tenho esse áudio aqui no meu celular, é de doer. Então, professor, não fique só focado ao que o sindicato diz. Coloque o seu coração nele, porque ele te sonda, ele te conhece. Pense nas nossas crianças, a Bíblia diz, deixai vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino de Deus.
Então, como nós estamos, o que nós estamos fazendo para melhorar a vida dessa criança, desse jovem e desse pai, dessa mãe que precisa trabalhar para ajudar a sua criança a ter um futuro melhor como você tem? Como você que chega a ganhar em torno de 18 mil reais, como você que não recebe menos que 5 mil reais, em torno de 5.500. Acrescenta. E não é só isso. A questão da merenda, da alimentação escolar, nesse modelo, né, de 50%, a gente disponibiliza a merenda, porque os alunos estão ali, só que você não cumpre a totalidade da carga horária do dia. Então, terá que ter um outro dia e você vai ter que disponibilizar a mesma quantidade da alimentação. Isso é que gera um dano também ao erário. Isso gera dano em função da alimentação, isso gera dano escolar, em função do transporte, isso gera um problema para o professor que energia, vai ter que repor água, todos os custos que vão impactar no orçamento. Pois é, o nome disso é o quê? Hein? Dano ao erário. Não, o nome de... Irresponsabilidade. Falta de responsabilidade de quem? De todos os envolvidos. Porque não é só o sindicato, é quem comunga com a ação do sindicato. Porque, olha, ninguém vem aqui na minha jugular para querer impor alguma coisa, não. Comigo não funciona assim. Diálogo, a palavra já diz, é conversa. Eu converso, você conversa, a gente chega a algum denominador comum. Agora, vim aqui, não nasceu ainda. Aqui na minha jugular ninguém vem. E o que eu tô falando aqui, eu me coloco como mãe, não é nem como gestora, é como mãe. Como mãe, nem todo mundo tem dinheiro para chegar na padaria, comprar pão, queijo, presunto, iogurte, frutas, feijão, arroz. Quanto é um quilo de feijão? Uns R$8. Não sei. Você, Davidson, que compra, vai no mercado. Quanto é um quilo de feijão? 6, 7 reais. Em torno de R$7. É isso mesmo, pessoal? Você que tá aí, é isso mesmo? Então, em torno de R$7 um quilo de feijão. Agora, pensa para um pai que tem os seus 5 filhos, que não tem menos que 3 filhos, não tem não. É difícil uma pessoa com baixa renda ter menos que 2, 3 filhos. Então pensa aí, sustentar uma família, um salário mínimo, e não ter o que é de direito dele à escola, que quem paga o seu salário, professor, é o aluno, é o pai do aluno, porque se não tiver aluno você não é professor, vai guardar o seu diploma em casa. Se não tiver aula, é como cantor, se não tiver palco, não tem para quem cantar, acabou. É como prefeita, se não tiver o povo para votar, não tem prefeita. Entende que a gente tem que obedecer à voz do povo? E o povo também entender qual o seu espaço. Qual o seu espaço? A responsabilidade ela é compartilhada, não é só da prefeita. A responsabilidade de lutar pelo seu filho é sua mãe, é seu pai. A minha responsabilidade é por isso que nós, a prefeitura, nós entramos com um processo contra a PLB. Foi isso? Sim, exatamente. A ideia é assegurar, usar de todas as ferramentas legais para que nós possamos restabelecer. A gente fala internamente de um movimento pela educação, né? E o movimento pela educação é justamente se utilizar, além dos direitos, as obrigações, cobrar as obrigações que a gente tem os nossos dias letivos, a nossa carga horária cumprida e a retomada. Não existe fórmula pronta, né, prefeito? Perfeito. A gente, na verdade, convoca todas as pessoas que estão envolvidas para que a gente construa essa educação que a gente tanto busca. Então, a gente ouve falar, eu estou buscando o ideal de salário, todos nós buscamos e a gente está aqui para criar instrumentos para isso. Claro. A melhor estrutura de escola, é claro que nós buscamos isso também, estamos aqui aptos Agora sim, a gente tem que reparar o imediato. Existe, na verdade, toda uma construção corretiva e aquilo que é idealizado. Nós acabamos de inaugurar uma escola modelo lindíssima. Mas a Eunice Reis. Isso. E nós temos, na verdade, também escolas que precisam ser reestruturadas. Mas enquanto a gente não alcança essa escola, a gente vai buscar o reparo para que ela se mantenha em funcionamento. E aproveitar até quando você fala da escola de tempo integral, né, que é a nossa vontade, a gente fala da Eunice Reis. Mas não vai ficar só na Eunice Reis, nós vamos estar construindo uma escola no Dinaborges, que vai estar entre Dinaborges e Alto da Boa Vista, para atender esses 2 bairros. Nós vamos estar construindo uma escola modelo para atender a esses 2 bairros
que tem uma demanda grande, porque ali tem uma escolinha, eu não sei nem Arnaldo que... Moura HRL. O Arnaldo Moura, que é um miolinho, né? Tem a o anexo. E o anexo. A extensão. Não atende as demandas da nossa quantidade de alunos. Então nós vamos estar construindo uma escola também modelo entre o Dina Borges e o Alto da Boa Vista. Então quando a gente fala que a gente está investindo na educação, a gente quer melhorar o salário como nós melhoramos. E olha que eu estou falando aqui de Sobral, eu mostrei aqui para vocês uma matéria de Sobral, que lá é o melhor IDEB do Brasil, paga 4.087, e nós que temos o pior IDEB do Brasil, pagamos 4.201. E aqui ainda está reclamando, como eu disse, um professor não recebe menos, um professor nível 2 não recebe menos que R$5.000. E tem professor que recebe R$18.000, como nós vimos naquela reunião que foi apresentada tinha uma professora, inclusive, na sala, nessa reunião, porque ela também é mãe, ela além de professora, ela também é mãe, e ela buscando resolver o problema dela também. E quando nós entramos com ação contra o sindicato, é porque já não deu mais todas as formas. Imagina, nós falamos aqui de vários benefícios, falamos de direitos, garantias, mas e a obrigação? Onde fica? A gente falar só de direitos, mas e a obrigação? Como fica? Nós temos que lembrar que todo mundo que tem direito também tem a sua obrigação. E quando você fala muito, você tem que agir mais ainda. Então a gente vê o sindicato falando, mas eu não vejo o sindicato agindo em prol do aluno. Porque você só é professor porque você tem alunos. E se você não tiver um aluno em sala de aula, aí começa agora a vir os prejuízos. E o sindicato está prejudicando os nossos professores, os nossos bons professores, e prejudicando o ano letivo, que são os nossos alunos, e prejudicando a muitos pais. A carga é pesada. Também nós encaminhamos, e quando a gente fala dessa ação contra o sindicato, olha que nós entramos agora. Nós vamos está em torno de 90 dias que nós estamos em greve. E a gente só veio entrar contra o sindicato, nós entramos com a medida pedindo para que os professores voltassem para a sala de aula, voltaram só com 50%, e que não estão por completo, porque eu vejo pais reclamando que o filho entra às 7 horas da manhã e sai 9. 8h30, 9 horas. Você, professor que tem filho, certamente está estudando em escola particular, você acha justo isso? Vamos colocar o nosso coração segundo o coração de Deus. O erro do outro é que nos aperfeiçoa. A climatização, né, Tiago? Tiago está falando também da climatização das unidades da escola. As escolas que estão sendo climatizadas é a Gabriel, né? Gabriel José Pereira, na Centro Central, está em processo de climatização. Essas escolas, o CEMEI do Juca Rosa, o Josafá Marinho, do Centro, a Isabel Araújo, da UBS 3, a Iris Lopes, da Roça do Povo, também sede e extensões do projeto Produzir, a Maria de Lourdes, no Ponto Maneca, o Arnaldo Moura, na sede do Dina Borges, a Brandão Vilela, no Santa Lúcia, Luiz Lázaro, no Pequi, a Nicolau Coelho, no Sapucaíra, Aldeni Pereira, no Mundo Novo, José Vitor Figueiredo, que é a sede de extensão no Pequi, também o CEMEI Fora Salles. Esses estão em processo de climatização. E também eu quero falar aqui de direitos, viu? Vamos falar de direitos, mais direitos para vocês, dos nossos professores, que eu tenho respeito, carinho muito grande por eles, os nossos bons professores. O projeto de lei que nós enviamos para a Câmara e solicitei 2 sessões extraordinárias para dar celeridade. E aí certamente alguém vai perguntar, mas por que, prefeita? Urgência, emergência, por quê, queridos? Nós estamos entrando aí no 2º semestre. Então eu peço a Deus que possamos entrar com o pé direito e o esquerdo junto. Porque se entrar com o pé só, a gente cambaleia, mas que entremos com os 2 pés juntos, para que possamos dar às nossas crianças também os direitos e garantias deles. Então a gente fez um pedido para que a gente consiga entrar já no 2º semestre, de forma a agradar mais ainda os nossos professores e que os professores possam agradar aos nossos pais, aos nossos alunos e também a mim, que é justo, né? Eu também estou contribuindo.
colocamos aí para a sessão extraordinária diretores, vice-diretores e secretários escolares que terão melhorias em suas funções gratificadas com aproximadamente 18% de aumento. Mas também nós já estamos, antes que alguém pergunte, nós também estamos estudando aí a possibilidade de ajustar aí os nossos psicopedagogos e os ADIs, que são os nossos auxiliares de desenvolvimento infantil. Nós estamos em estudo, analisando essa gratificação também, né? Os ajustes. Quer falar, meu secretário? Fale que eu gosto de ouvir sua voz. Fale que o povo quer ouvir também, bora. Né? Que aí vai poupando minha garganta um pouquinho. Equipe gestora, a senhora encaminhou já para um projeto de lei, tanto para secretárias escolares, quanto para diretores e vice-diretores, e tem os portes, mas a gente fez, e aí construímos, né, educação e gestão de maneira linear. Tem uma outra função que a senhora vai anunciar aí. Que é a criação de função gratificada para os servidores efetivos, que exercem a função de professor coordenador. Olha o percentual, 45%. Direitos também. A senhora está criando. Na verdade, não é nem direito, né? Aí eu tô olhando vocês, os bons professores, e aí os outros acabam também pegando a carona, porque o direito é para todos. A gente está dando, e é uma criação, né? Não existe, estamos criando uma função gratificada para os servidores efetivos que exercem a função de professor coordenador com percentual de 45%. Também nós vamos postergar o mandato... Quer falar? Fala. Não, senhor. Fale, Gabriel. Pode falar. Postergar, conclua o mandato de diretores, vice-diretores até dezembro, e até lá uma nova eleição. Tem coisas aí por vir. Se continuarmos, se os nossos diretores e vice-diretores tiverem uma mudança de comportamento com os nossos alunos e com as escolas, porque a responsabilidade de olhar as escolas, de pedir para o secretário a melhoria em tal setor, que é a manutenção, da limpeza, aí a gente pode não fazer uma mudança que a gente está pensando lá, né? Aquela mudança que a gente viu lá em Sobral, né? Não foi boa? Perfeito. Perfeito, não é? Também acho. Porque... interessante, me chamando aqui a atenção também, daqui a pouco eu falo disso. Uma adequação também no quadro de professores, que a gente chegou a falar. Um mutirão de análise com o objetivo de implantar os incentivos e progressões, titulações, que é o incentivo à qualidade profissional, qualificação profissional, a progressão horizontal, o enquadramento e também mudança de nível. Demos aí licença premium para 32, não são 27 não, já aumentamos, ele veio me atualizar agora, foi? Porque surgiu essa semana a demanda. Mais demandas, e vai vir mais, né, que eu amo isso, né? 32 licenças premium, também fizemos, já falamos disso, o pagamento retroativo do reajuste dos professores, também um resgate cultural do nosso, que nós vamos fazer, fala, 7 de setembro. Hã? 7 de setembro? Fala mais alto. 7 de setembro. Aê! Que faremos um planejamento que vai ser lindo, né? Não dá vontade de falar? Dá, não dá? Vai ser lindo o nosso 7 de setembro, com a permissão do nosso Deus. Nós vamos fazer um 7 de setembro lindo, nós vamos envolver aí algumas secretarias, porque a nossa gestão ela é compartilhada. A gente chama secretário de esporte, cultura, juventude, lazer. A gente chama a secretaria de assistência social, a gente chama a secretaria de gestão. A gente coloca todo mundo para trabalhar, para ajudar todo mundo, porque aqui a gente trabalha em equipe. E eu fico aqui pensando, eu lembrei de Sobral. Pensa aqui você, pai, e você, aluno. Obrigada aí, nós temos agora 500 pessoas online. Quero agradecer o carinho de vocês, eu gostaria de falar o nome de todo mundo aqui. Tem Jamile, tem Aquino, fala Aquino, professor, fala, Gabriel. Aquino manda você falar. Aquino. Mandou falar? Falou, tá vendo? Aquino. Coisa boa, Aquino. Aquino é gente Olha, boa, dessa vez eu vou convidar Aquino para participar com a gente. Um bom professor. Eu admiro um conhecimento em matemática fantástico.
Gosto de Aquino. Também vamos falar em Matheus Borges. Tem uma turma aí boa. Mônica, agradecer a todos vocês que estão aqui comigo e pedir para vocês compartilhem essa live. Ela é de inteira importância porque leva conhecimento e conhecimento é poder. Eu quero que os pais saibam como estão a nossa busca para atender as suas reivindicações, a sua preocupação, e a sua preocupação é a minha, porque está gerando prejuízo ao erário, está tendo impacto na folha também no município. Nós estamos fazendo de tudo. Aí eu estou lembrando aqui de Sobral. Eu fico pensando, existe eleição dos diretores e vice-diretores? Ou só diretor? Não, porque já vem junto, né? Comunga. Dos diretores. É a chapa. Quando forma uma chapa. Quando o diretor, quem elege esse diretor? A comunidade. E como é que os nossos diretores não estão pensando em nossos alunos também? Estão pensando? Estão? Graças a Deus. Que bom, né? Graças a esse bom diretor que não está incentivando porque tem vice-diretor que incentiva a greve e que eu olho o comportamento e falo, um vice-diretor desse como professor eu não queria para o meu aluno, meu filho, e não queria como professor para mim. Porque o bom professor eu falo que é como um pai. Se o pai fala palavrão, não adianta cobrar do filho que não fale, porque ele vai cobrar e você que é o culpado. Então se um aluno pega e joga uma bolinha de papel lá no quadro para agarrar na cabeça de um professor, certamente ele está vendo o seu comportamento quando você vai para a rua fazer manifestação indevida. Porque o bom professor, ele sabe reivindicar direitos e não politicar, ele não fica fazendo política partidária. Então esse professor que começa a fazer, inclusive, como é o nome daquilo? Paródias, uma vergonha. Uma vergonha, vai levar processo, inclusive. Estou falando aqui e você vai receber em casa o seu lembrete. Para entender que se você quer respeito, você deve dar respeito. Porque sala de aula é onde você, professor, e eu tive bons professores. Eu tenho a honra de ter uma professora comigo, trabalhando comigo. Porque uma professora que foi exemplo em sala de aula, eu tenho a honra de dizer que eu chamei para trabalhar comigo uma professora, que é Shirley, que hoje ela é subprocuradora do município, foi a minha professora, continua sendo a minha professora, e eu tive outras professoras, como eu tenho uma honra de dizer que eu tive uma professora lá no Clérison Andrade, como a professora Aparecida, eu tive outras professoras que para mim foram referências, e essas professoras eu tenho um respeito muito grande. E eu vejo que outras professoras começam a fazer com que alunos sejam alunos desordeiros, alunos que querem agredir professor, aluno que manda professor para aquele lugar. Eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de aluno. Porque é em casa que a gente tem que ensinar, porque a rua é a extensão da nossa casa. Mas a escola, alunos passam, eu diria quase que boa parte do seu tempo passando mais com o professor do que com o seu pai e sua mãe. Então pensa, do jeito que você quer que o seu filho seja com você, professor, faça também com que ele seja um exemplo como um aluno em casa, respeitando seus pais. Então eu me perdoe aqui se algum professor aí se sentiu ofendido. Aquele professor que sabe que é um bom professor não vai se sentir ofendido. Porque eu estou falando com muito respeito, porque eu respeito muito aos bons professores, aquele que é exemplo. Para mim, que eu olho assim na sala, quando eu vejo professor aqui, eu amo dar aula. Vai no meu direct e fala, professor, prefeita, por favor, nos ajude, eu quero voltar para a sala de aula. E que eu vejo que um sindicato que está dando um mau exemplo em ficar quase 90 dias sem ajudar os nossos alunos, acabando com o ano letivo das nossas crianças. E acabando, inclusive, com a esperança de muitos pais de ver um futuro melhor dos seus filhos. O que mais aqui? Tem mais alguma coisa? Tem, Thiago? Só? Laboratório móvel. Fala do laboratório móvel. Pode falar, Gabriel. Aquisição? A senhora já fez a solicitação dos equipamentos. Escuta bem o que ele está falando, se possível fala mais altinho, Gabriel, porque como é o nome dele que eu falei aqui, o professor? Aquino. Fala, Gabriel! Gabigol! Ó, fala para Aquino o que a gente está fazendo, a aquisição de equipamentos que nós estamos fazendo, se na vida dele, como professor, já teve antes. Quantos anos ele tem mais ou menos de professor? Não tenho noção assim? Mas tem trocentos anos, né, Aquino?
Tem quantos anos aqui? Fala pra mim em sala de aula. Aqui não é top. Aqui não é tive na escola que ele leciona, né, hoje, inclusive lá no Ponto Maneca. Muito inteligente. Ele é um professor muito inteligente, muito competente, com muita profundidade, enfim. Além de ser muito educado e cortês. Demais. É cortês? Demais. Que coisa boa. Que bom. Enfim. Então já tem a minha admiração. O laboratório móvel, ele é composto por 5 itens, né? O carrinho, o tablet, projetor, roteador e o notebook. E a gente já fez a solicitação de todos esses itens para que a gente faça a distribuição nas escolas. Embarque a tecnologia, que são as plataformas, e a partir dali faça a distribuição, formação e os professores possam utilizar isso e disponibilizar isso, principalmente tecnologia para os nossos alunos, para que a gente tem, na verdade, a gente vive uma nova era, né, tecnológica. A própria pandemia provou a necessidade, né? E a ideia é que a gente, foi o que a senhora pediu ano passado, que a gente conseguisse ter uma estrutura e equipamentos que conseguisse trazer plataformas e propiciasse para o aluno tecnologia. E nós vamos entregar agora em agosto, não é de Deus, é agosto do próximo mês. Porque tem muitas coisas que prometem, né? Políticos que prometem, vai ficando na promessa. A gente não tem isso, a gente faz compromisso. E está no nosso plano de governo. Olha, gente, esse computador aqui, ó. Não dá para ver, não? Dá uma olhada. Tá vendo esse computador aqui? Aí eu até falei com as meninas da saúde que o mesmo computador que tem aqui no gabinete é o computador que tem lá na atenção básica. Lá na ponta. É o mesmo que tem na Secretaria de Saúde. É o mesmo que tem nas secretarias que vai estender a toda a gestão. Ó o bichinho aqui. Ai. Tá vendo? Equipamento de ponta, não é o melhor aqui? Você que entende bem de, né? Para atender a população. Para atender melhor a população, marcação de consulta. Nós chegamos no posto de saúde, nós não encontramos uma máquina, nem aquela Roscoff que é... Como é o nome da mais antiga? Aquela que eu não sei nem o nome. Não é do meu tempo. Não é do meu tempo. E que hoje, ó, para você que vai lá no posto de saúde, ser bem atendido. Marcar sua consulta, seu exame. Inclusive, eu não entendi bem não, mudando aqui rapidinho. A policlínica aqui, o governo do estado trouxe aqui um ônibus de Salto da Divisa. Quantos ônibus? Uns 3 ônibus de Salto da Divisa. Você viu? De Salto da Divisa, de outro estado. Para atender aqui no município. Isso é grave. Aqui no município, marcando ali, levando para a policlínica, que a gente paga 156 mil todo mês. Não entendi essa bondade às custas da gente. O Estado, você sabia, secretário, que o Estado colocou aí em torno de 3 ônibus do Salto da Divisa? E aí colocou ali aquele mutirão para levar para a policlínica que a gente paga 156 mil todo mês. Aí a gente faz força para os outros ficar vermelho, tentando enganar o nosso povo. Olha, gente, isso já não cabe mais, viu? E aí tem uns bonitos aí, uns feios assim, que sai querendo usar das dificuldades do nosso povo para querer aparecer, a gente não deixa. Essa aqui nós vamos entregar agora em agosto, esses equipamentos serão... Laboratório móvel. Que é o laboratório móvel, né? Nós entregaremos 1.400, olha, vou repetir, 1.400 tablets. Bonito, né? Sorriso, Gabriel. Isso. Aí. 1.400, sorria todo mundo. Aí. 1.400 tablets, isso aí. Aí. 1.400 tablets. 35, vocês gostam da palma, né? 35, Se ele fica vermelho, gente. Mas aqui não fica vermelho, não. A gente tem que fazer força e ficar vermelho mesmo. Mas não os outros, a gente fazer força e os outros ficar vermelho, não. 35 notebooks. Você viu como eu falei? Notebooks. 35 notebooks. Muito bem. Esse é o nosso Sansão ali, colocando esse áudiozinho. Também entregaremos 35 roteadores, 35 carrinhos, porque a gente chama de lab móvel, né? Lab não é de laboratório de saúde, não. É laboratório com esse equipamento de informática. Que ele é móvel, né? Vai para as salas de aula. Você vê que eu fico olhando para você ver se você aprova, né? Certo. Eu sei que tá certo, né? Mas para você participar. E aí Aquino falar, fala, Gabriel, gostei de Aquino. Né, Aquino?
Dá oi pra mim aqui. É destinado aos alunos e professores em sala de aula para os professores de rede municipal e o fortalecimento do uso do sistema de gestão escolar. Eu tô lendo, viu? Pedagógico. Nós vamos ter que cortar? Vamos ter que encerrar? Só faltam 2 minutos? Tem que 2 minutos? Não, voltar eu não volto não, senão o povo não aguenta. Vai enjoar de mim, não quero que meu povo enjoe de mim não. Esse Instagram encerra ou ele vai mais um pouquinho? Não, tá. Tá encerrando? Tá no 0. Tá no 0, né? Minuto. Pessoal, nós estamos encerrando, mas nós encerramos mesmo, já falamos o que tínhamos de falar, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês que participaram da nossa live, dizer que na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, com a permissão do nosso Deus, mas nós vamos anunciar se será na próxima quinta ou daqui a uns 10 dias, conforme vocês queiram. Eu vou deixar lá uma perguntinha se vocês querem que a gente fale na próxima semana. Dizer que a nossa gestão ela é compartilhada, participe. Eu queria aqui falar também da saúde, mas não dá tempo, porque nós vamos falar aqui também dos nossos agentes de saúde, dos benefícios que nós levamos. E eu gostaria de falar, mas não hoje. Finalizar com o centro de especialidade, né? Finalizar aqui e dizer que nós vamos estar inaugurando o centro... Se não fazer 10 lives. Não precisa fazer 10 lives para falar tudo que tudo. você fez. Mas eu tenho 1 minuto só. O centro de especialidades que nós vamos estar inaugurando, porque a Policlínica do Estado não atende às nossas demandas, inclusive quer fazer uso agora com coisas do Estado, utilizando o que a gente paga. Nós vamos estar atendendo lá ginecologista, nefrologista, urologista, fonoaudióloga, neurologia, dermatologia, angiologia, nutricionista, reumatologia, gastro, cirurgião, pediatra, cardio, endócrino, pneumologista e também espirometria. E nós vamos estar fazendo lá pequenos procedimentos. Nós vamos estar atendendo em torno de 300 pessoas diariamente. Nós vamos inaugurar na próxima segunda-feira, com a permissão de Deus, também inaugurar ali a Lomanto Júnior, que nós pavimentamos toda a Lomanto Júnior. E na próxima semana nós vamos falar, com a permissão de Deus, da saúde e um pouco também da infraestrutura das ruas que nós estamos pavimentando e das demais que nós vamos já estar no nosso planejamento pavimentar. Deixo a minha gratidão a todos vocês, gratidão Gabriel, gratidão Frank, gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, gratidão a você em especial que ficou aí mais de 1 hora conversando com a gente, dialogando, e eu peço a vocês que nos ajudem a governar Eunápolis. Sozinha não consigo, eu preciso de você, preciso da sua ajuda, eu gostaria muito de ser a perfeita, mas eu não sou, me perdoe por isso. Mas a cada dia eu peço a Deus para me dar mais perfeição, me dar humildade e mansidão de espírito. Deus abençoe a todos vocês e minha gratidão hoje e eternamente pela oportunidade de estar servindo ao nosso povo.